Em um mundo escondido nas sombras da humanidade, uma guerra ancestral permanece invisível aos olhos mortais. Vampiros e lobisomens, criaturas que alimentam o folclore há séculos, continuam travando uma batalha sangrenta, alimentada por ódio, segredos e traições. Essa é uma história não apenas de sangue, mas de destino. Selena, uma guerreira vampira conhecida como a Sombra da Noite, é temida tanto por inimigos quanto por aliados. Criada desde jovem, dentro dos rituais obscuros da seita dos vampiros guerreiros, ela aprendeu a caçar, lutar e nunca confiar em ninguém, especialmente nos Lycans, os lobisomens, tidos como os responsáveis pela morte de sua família. Durante uma patrulha nas ruas escuras de uma cidade europeia, Selena presencia um ataque incomum. Um grupo de Lycans persegue um humano específico com um nível de interesse que ela nunca viu antes. Esse homem, Michael Dorian, parece não entender o porquê de ser alvo, mas há algo em seu sangue que chama a atenção de ambas as raças. Michael é médico e leva uma vida pacata até cruzar com o destino que mudaria sua existência. Após o ataque, ele começa a sentir transformações internas, sentidos aguçados, sonhos vívidos e uma estranha conexão com a lua. Selena, intrigada, decide salvá-lo ao invés de matá-lo, quebrando a primeira de muitas regras do seu clã. Nos bastidores da guerra, o Conselho dos Vampiros planeja despertar um dos anciões, Victor, líder adormecido há mais de um século. A ideia é restaurar a ordem entre os clãs, mas há quem tenha outros planos. Craven, um dos vampiros mais ambiciosos, articula em segredo uma aliança com os Lycans, movido por sede de poder e ciúmes antigos de Selena. Enquanto Michael luta contra a metamorfose que ameaça sua humanidade, descobre documentos escondidos sobre sua linhagem. Ele é descendente direto de uma linha esquecida, portador de um gene híbrido capaz de unir as duas espécies em um só corpo. Essa revelação atrai a atenção de Lucius, o líder dos Lycans, que enxerga em Michael a chance de virar o jogo milenar. Lucius não é um vilão comum. Ele foi traído no passado, preso e torturado pelos próprios vampiros que agora o acusam de monstruosidade. Comanda seus guerreiros das profundezas dos esgotos, mas mantém um código de honra. Sua missão não é apenas destruir, é libertar seu povo da escravidão velada imposta pelos vampiros. Selena começa a questionar tudo o que sabia. As histórias contadas a ela desde pequena sobre os Lycans não batem com os fatos que presencia. Seria possível que os verdadeiros monstros estivessem dentro do próprio clã? A dúvida se intensifica quando ela desenvolve sentimentos por Michael, um híbrido que representa a união do impossível. Em segredo, o laboratório dos Lycans realiza experiências genéticas, testando balas com nitrato de prata e vírus que destroem células vampíricas em segundos. Eles querem criar o Super Lycan, uma criatura indestrutível. Mas com Michael em mãos, talvez não precisem de monstros, apenas de tempo. Enquanto isso, Victor desperta. Seu retorno divide o clã dos vampiros. Uns o veem como salvação, outros como ditador do passado. Ao descobrir que Selena agiu sem permissão, salvando um híbrido e desafiando regras sagradas, ele ordena sua execução. Ela foge com Michael, iniciando uma caçada implacável. Nas noites seguintes, emboscadas se intensificam. Vampiros e Lycans se enfrentam em becos, túneis e antigas ruínas. O mundo humano permanece alheio, enquanto as lendas que achavam serem apenas histórias são vividas sob seus pés. Michael passa pela transformação completa. Seus olhos brilham com a intensidade de um vampiro, mas seus músculos reagem com a fúria de um Lycan. Ele sente o conflito dentro de si, mas também um poder que jamais imaginou possuir. Ele pode ser a arma ou a cura. Selena, agora renegada, procura respostas no passado. Em manuscritos antigos encontra pistas sobre o verdadeiro início da guerra. Não foi traição,
Foi medo. Os vampiros temiam o equilíbrio e fizeram de tudo para destruir qualquer chance de paz. Com a ajuda de um antigo bibliotecário cego, um vampiro neutro, Selena descobre que Lucius não era o vilão da história. Na verdade, ele havia sido o primeiro a amar uma vampira e pagar o preço por isso. Viu seu clã ser destruído e sua amada queimada viva. Movida por essa revelação, Selena propõe uma trégua a Lucius, uma última chance de acabar com o ciclo de sangue. Juntos, planejam invadir o Salão dos Vampiros e expor a verdade diante do Conselho. A missão é perigosa. Durante a invasão, Craven intercepta o grupo e revela estar por trás de tudo. Traiu Victor, mentiu sobre a origem da guerra e pretendia usar Michael como cobaia de suas experiências. Um duelo se inicia, força bruta contra a velocidade sombria. Michael enfrenta Craven, enquanto Selena luta contra os próprios irmãos de clã. A batalha é intensa. No auge do confronto, Victor aparece, tentando destruir Michael. Mas Selena, com o coração dividido, escolhe protegê-lo. Crava sua lâmina no coração do ancião. O salão mergulha no silêncio. A morte de Victor causa caos entre os vampiros, mas também um momento de ruptura. O medo começa a ser substituído por dúvidas, e alguns vampiros hesitam em continuar lutando. Lucius se apresenta e conta sua versão da história. O conselho, forçado a ouvir, percebe que há mais do que sangue nessa guerra. Há mentiras antigas que precisam ser desfeitas. Michael, agora em equilíbrio com seus poderes, decide se afastar. Não quer ser usado como arma, mas como símbolo de uma nova era. Selena o acompanha, determinada a criar um novo caminho longe dos salões de sangue. O Conselho dos Vampiros é desfeito. Novas regras começam a ser discutidas e parte dos Lycans retorna à floresta, buscando paz. Mas a guerra ainda não acabou. Existem aqueles que lucram com o caos, e esses não desistirão facilmente. Enquanto isso, Selena e Michael juntos desaparecem nas sombras. Observam o mundo de cima de um antigo prédio, sem saber o que virá. Mas agora, com a verdade ao seu lado, estão prontos para enfrentar qualquer novo inimigo. E assim termina o primeiro capítulo de uma nova história. Não sobre monstros, mas sobre escolhas. Sobre enfrentar o próprio passado e decidir quem você será quando as trevas se dissiparem. No coração de Rhode Island, na gélida Nova Inglaterra do final do século XIX, havia um pequeno vilarejo assolado pelo medo. A tuberculose, conhecida na época como consunção, dizimava famílias inteiras sem piedade. Essa doença devastadora, que drenava lentamente a vida de suas vítimas, era tão misteriosa que muitos acreditavam que forças sobrenaturais estavam por trás dela. Foi nesse cenário que surgiu a história de Mercy Brown, uma jovem que, mesmo após a morte, seria acusada de ser um vampiro, um monstro que aterrorizava sua própria família. A tragédia começou em 1883, quando George Brown, um fazendeiro respeitado na comunidade, perdeu sua esposa, Mary Elisa, para a tuberculose. A doença, lenta e implacável, levou ao sofrimento, deixando George viúvo com seus filhos para cuidar. Pouco tempo depois, a filha mais velha, Mary Olive, também sucumbiu à doença, aumentando o peso do luto sobre a família. A perda era insuportável, mas as sombras ainda emparelhavam sob os Brown. O tempo passou e o filho mais novo, Edwin, começou a apresentar os mesmos sintomas: febre, fraqueza, tosse constante e uma aparência cada vez mais pálida. Na tentativa de salvá-lo, George invejou Edwin ao Colorado, onde o ar fresco e as montanhas eram considerados uma cura potencial. Contudo, enquanto Edwin buscava melhorar, outra tragédia se abateu sobre a família. Mercy Brown, a filha caçula, uma jovem vibrante de apenas 19 anos,
adoeceu rapidamente no inverno de 1892. Em poucas semanas, ela foi consumida pela tuberculose e faleceu no dia 17 de janeiro. Mercy era descrita como uma jovem bela, cheia de vida, que iluminava a casa dos Brown mesmo em tempos difíceis. Sua morte foi um golpe final para George, que agora enfrentava o desespero de perder toda a sua família. Naquela época, a medicina era limitada e o desconhecimento sobre a tuberculose permitia que o medo e a superstição prosperassem. Os vizinhos chegaram a suspeitar que algo estava errado. Era incomum que tantas pessoas de uma mesma família morressem de maneira tão trágica e rápida. Surgiram barcos de que um dos membros da família Brown não havia realmente morrido, mas sim retornado dos mortos como um vampiro, drenando a vida dos outros. Essas opiniões em vampiros não eram novidade na Nova Inglaterra. Num período anterior, outras comunidades já realizaram rituais macabros para lidar com suspeitas de vampirismo, incluindo a exumação de cadáveres. Para os habitantes locais, a solução era clara. Os mortos precisavam ser examinados para garantir que não causassem a morte dos vivos. George, um homem devastado pela dor e esperado pelos rumores crescentes, aparece com relutância na realização do ritual. A motivação era salvar Edwin, que havia retornado do Colorado ainda mais doente e parecia estar à beira da morte. Talvez, pensei George, essa fosse a única chance de preservar o que restava de sua família. A exumação sombria. No dia 18 de março de 1892, em uma manhã fria e nublada, uma pequena comitiva se reuniu no cemitério local de Exeter. O grupo incluía George Brown, o médico da família, um jornalista do Providence Journal e vários companheiros armados com estacas e ferramentas de escavação. O objetivo era simples, mas macabro: abrir os túmulos de Mary Eliza, Mary Olive e Mercy Brown para verificar se algum deles era um vampiro. Os primeiros túmulos a serem abertos foram os de Mary Eliza e Mary Olive. Como esperado, ambos os corpos estavam em estado avançado de decomposição, o que levou a qualquer suspeita sobre eles. No entanto, quando o túmulo da Misericórdia foi aberto, algo inexplicável aconteceu. Mercy foi enterrada apenas 2 meses antes, durante o inverno rigoroso, e seu corpo foi surpreendentemente bem preservado. Sua pele parecia intacta, quase viva. Havia sangue fresco em seu coração, e suas unhas e cabelos cresceram. Para os supersticiosos presentes, isso foi uma prova irrefutável de que Mercy era um vampiro. A comoção tomou conta da multidão. Convencidos de que Mercy estava drenando a vida de Edwin, os presentes decidiram realizar um ritual macabro para destruir o suposto vampiro. Sob a orientação do médico e dos moradores mais supersticiosos, o coração de Misericórdia foi retirado de seu corpo. Em seguida, ele foi queimado em uma fogueira, junto com ervas consideradas profiláticas. As cinzas do coração de Mercy foram então misturadas em um líquido e dadas a Edwin para beber. Esse ato, conhecido como cura do vampiro, era uma prática comum nas comunidades rurais da Nova Inglaterra durante o século XIX. Acreditava-se que consumir as cinzas do coração de um vampiro poderia quebrar sua influência maligna. Infelizmente, o ritual não trouxe os resultados esperados. Edwin faleceu pouco tempo depois, e a família Brown ficou completamente dizimada. George, agora completamente sozinho, foi deixado para lidar com o peso de suas perdas e com a consciência de que havia profanado o corpo de sua própria filha. A repercussão. O caso de Mercy Brown ganhou atenção nacional, com jornais de todo o país publicando matérias sobre o último vampiro da Nova Inglaterra. A história se tornou um símbolo do medo e da superstição que dominava as comunidades rurais na época. Mesmo para os padrões da época, o ritual realizado no cemitério de Exeter foi considerado extremo e grotesco. Muitos historiadores acreditam que a preservação do corpo de Misericórdia foi resultado das condições do solo congelado, que retardaram o processo de conclusão. No entanto,
Para os moradores da época, a ciência pouco importava. A crença no sobrenatural era mais forte do que qualquer explicação racional. O túmulo de Mercy Brown ainda existe e é frequentemente visitado por curiosos e entusiastas do paranormal. Sua história atraiu não apenas o folclore local, mas também obras literárias e culturais. É amplamente aceito que o caso de Mercy Brown foi uma das inspirações para Bram Stoker ao escrever seu clássico Drácula. Hoje, a história de Misericórdia serve como um lembrete sombrio de como o medo e a superstição podem levar as pessoas a cometer atos extremos. É um eco de uma época em que a ciência ainda lutava para vencer as trevas da ignorância, e o sobrenatural parecia ser a única explicação para o inexplicável. Mercy Brown não era um vampiro, mas sua história vive como uma das lendas mais assustadoras e intrigantes da história americana. E, para muitos, sua figura continua a assombrar as noites escuras da Nova Inglaterra, como um símbolo do terror que não pode ser enterrado, nem mesmo com o passar dos séculos. E aí, curtiu o vídeo? Já se inscreveu no canal? Não? Então clica aqui embaixo e dá essa força. Vem fazer parte da nossa comunidade. Olha, sempre rola um comentário divertido. Compartilhe suas ideias e bora trocarmos uma ideia. Cada inscrição é um poderoso obrigado pra gente. Clica no sininho para ficar por dentro das novidades. Você não vai querer perder nada, né? Valeu por assistir e muito obrigado por se inscrever. Você já ouviu falar da mula sem cabeça? Uma das figuras mais assustadoras do folclore brasileiro. Mas será que você conhece a origem dessa lenda? Hoje, vamos explorar a história sombria por trás desse ser amaldiçoado e descobrir como um amor proibido se transformou em uma das mais terríveis punições sobrenaturais. A origem sombria da mula sem cabeça. Amor proibido e castigo sobrenatural. A mula sem cabeça, como muitos já sabem, é uma mulher que foi amaldiçoada. De acordo com a lenda, ela se transforma em uma criatura assustadora todas as noites de quinta para sexta-feira. Ao invés de uma cabeça, uma chama de fogo brota de seu pescoço, enquanto ela corre, relinchando de forma aterrorizante, pelos campos e florestas. Mas o que poucas pessoas sabem é o que levou essa mulher a sofrer uma maldição tão terrível. A origem da mula sem cabeça está enraizada em questões de amor, culpa e castigo, e como muitas lendas, tem variações dependendo da região do Brasil. Dizem que a mulher que se torna mula sem cabeça era, na verdade, uma jovem apaixonada. Ela teria se envolvido com um padre, em um relacionamento proibido pela igreja. Na época, o amor entre um padre e uma mulher era visto como um grave pecado. Como punição por sua transgressão, essa mulher foi amaldiçoada, condenada a se transformar em uma criatura monstruosa para sempre. Essa punição, dada por autoridades religiosas ou entidades sobrenaturais, variava de acordo com as crenças locais. Mas a ideia de uma mulher sendo condenada por amar alguém que não podia ter é um tema recorrente em várias lendas. Mas por que essa lenda sobreviveu por tanto tempo? A mula sem cabeça representa não apenas o medo da punição divina, mas também o controle sobre os desejos humanos. Durante muitos séculos, o relacionamento com padres era visto como um tabu absoluto, e essa história servia como uma advertência para as mulheres sobre os perigos de violar as regras. Além disso, a imagem da mula correndo furiosa pelos campos, sem cabeça, pode simbolizar a perda da razão, a desordem que surge quando os limites da sociedade são quebrados. É uma mistura de medo, culpa e mistério. Embora essa lenda tenha surgido há séculos, ainda é muito falada nos dias de hoje, especialmente em regiões do interior do Brasil. Histórias de pessoas que viram a mula sem cabeça ou ouviram os relinchos à noite são transmitidas de geração em geração. É uma daquelas lendas que permanece viva na imaginação coletiva, um lembrete do nosso passado, de nossas crenças e medos. Hoje, a mula sem cabeça também é vista como uma representação do folclore brasileiro, uma parte importante da nossa identidade cultural, junto com outras criaturas como o saci e o curupira. Seja uma história de advertência, uma representação cultural ou um conto assustador para as noites escuras, a mula sem cabeça continua a intrigar e assustar gerações.
Talvez o verdadeiro poder dessa lenda não esteja na criatura em si, mas no que ela nos faz pensar sobre as consequências de nossos próprios desejos e escolhas. Então, na próxima vez que você ouvir um relincho à noite, pense bem antes de investigar o que está por trás desse som. Pode ser apenas o vento, ou pode ser algo muito mais assustador. Até a próxima! Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma história assustadora do folclore brasileiro. A escuridão cai. A meia-noite se aproxima. Um arrepio percorre sua espinha. Você ouve as histórias. Sussurros de um trem fantasma. Ele aparece apenas à meia-noite, dizem. Uma locomotiva fantasmagórica, correndo pelos trilhos de uma linha esquecida. Seu apito, um lamento triste. Alguns descartam como lenda urbana. Uma história de fogueira para assustar crianças. Mas outros sabem a verdade. O trem fantasma da meia-noite é real. E está vindo. A antiga estação permanece em silêncio. Um monumento à decadência. Ervas daninhas racham o pavimento. A ferrugem corrói o aço. O ar paira pesado aqui, denso com o peso de memórias esquecidas. E algo mais. Algo invisível. A torre do relógio ergue-se sobre a plataforma. Seus ponteiros congelados na hora das bruxas. Meia-noite. A hora do trem fantasma. O próprio ar crepita de expectativa. Eles vêm de todas as esferas da vida, as testemunhas, reunidos pelo medo e fascínio. Suas histórias, assustadoramente semelhantes. Um estrondo distante, ficando mais alto. Faróis perfuram a escuridão. Mas este não é um trem comum. Este trem está envolto em névoa. Suas janelas, escuras e vazias. Lá dentro, figuras sombrias olham. Seus olhos ardendo com uma luz sinistra. O trem passa gritando. Desaparecido num flash. Deixando apenas um silêncio frio. E o cheiro persistente de enxofre. Seção 4 Ecos da Tragédia. Ninguém sabe ao certo de onde veio o trem, ou por que ele aparece. Mas as teorias são abundantes. Alguns dizem que é o fantasma de um trem que descarrilou décadas atrás, seus passageiros eternamente obrigados a repetir sua jornada final. Outros sussurram sobre um condutor amaldiçoado, condenado a dirigir o trem fantasma por toda a eternidade, tendo como companhia apenas as almas perdidas a bordo. A verdade permanece envolta em mistério, mas uma coisa é certa. O trem fantasma da meia-noite é um prenúncio de tragédia, um aviso do além-túmulo. Seção 5. Caçando provas. Somos investigadores do paranormal, atraídos pelo desconhecido. E o trem fantasma da meia-noite é um mistério que estamos determinados a resolver. Montamos nossas câmeras, leitores, EMF e apostos. O ar está denso de expectativa. Esperamos por um sinal, qualquer sinal. Um vento frio açoita a estação. A temperatura despenca. É isso? É este o momento em que o trem fantasma aparece? Prendemos a respiração. A noite escuta. Seção 6. A lenda vive. A noite é longa. O silêncio interrompido apenas pelo rangido da antiga estação. Mas o trem fantasma permanece evasivo. Podemos não tê-lo visto esta noite, mas sentimos sua presença. Um arrepio na espinha. O soíto do ar frio. O trem fantasma da meia-noite. Lenda ou realidade? A pergunta permanece sem resposta. O mistério sem solução. Mas a lenda continua viva. Um lembrete assustador de que algumas coisas é melhor deixar em paz. A lenda urbana de O Carona do Além é uma das histórias sobrenaturais mais conhecidas e assombrosas do folclore moderno. Em várias partes do mundo,
Versões dessa narrativa são contadas em rodinhas de amigos, principalmente em noites de lua cheia ou dias nublados. A trama comum envolve um motorista que dirige por uma estrada deserta e mal iluminada, vendo uma figura misteriosa pedindo carona. Em alguns casos, é uma mulher de branco, mas na maioria das vezes, o caroneiro fantasmagórico é descrito como um homem sombrio, vestido de preto, com uma aparência pálida e vazia. Ao avistá-lo, o motorista sente um calafrio, como se o ar se tornasse pesado, mas, intrigado, decida parar o carro e oferecer ajuda. A partir daí, uma série de eventos inexplicáveis começa a assombrá-lo. Ao entrar no carro, o carona permanece em silêncio. O motorista tenta puxar conversa, mas a figura enigmática raramente responde, limitando-se a olhares penetrantes e gestos vagos. Em algumas versões, o passageiro deixa escapar uma única frase, dizendo algo como: "Estou apenas de passagem" ou "Vamos ao mesmo destino". Esse comentário, aparentemente inofensivo, deixa o motorista com uma sensação estranha, mas ele ignora as perturbações iniciais, acreditando ser apenas um viajante excêntrico. À medida que avançamos pela estrada, o clima sombrio e a presença silenciosa do passageiro começam a gerar uma ansiedade crescente. Conforme o tempo passa, o motorista começa a notar coisas estranhas. O retrovisor parece mostrar o carona com uma aparência ainda mais sombria do que antes. A pele parece mais pálida, os olhos mais fundos, segundo como se estivesse perdendo algo a cada. O medo começa a crescer, mas o motorista mantém a calma, decidido a cumprir a carona. Contudo, em algum momento, ele percebeu que o passageiro estava ausente sem qualquer explicação. Em um instante, o banco traseiro fica vazio, e o silêncio dentro do carro se torna perturbador. Com o coração acelerado, ele olhou ao redor, tentando entender o que aconteceu. O carro, que antes parecia comum, agora parece uma prisão em movimento, e o motorista sente o peso de uma presença invisível. Algumas versões contam que o motorista tenta acelerar para fugir da sensação de terror, mas problemas mecânicos podem ocorrer. O carro se recusa a obedecer, o motor falha, os faróis piscam, e em uma das curvas, ele perde o controle. O carro capota, e, no último instante, ele vê novamente a carona ao seu lado, como se estivesse esperando por ele. Nesse ponto, a lenda sugere que o motorista está, na verdade, à beira da morte e que o passageiro sombrio não era outro senão uma personificação da própria morte, aguardando o momento certo para levá-lo ao além. Nas adaptações brasileiras da lenda, especialmente em regiões como Sul e Sudeste, as pessoas relatam histórias de encontros com esse tipo de carona sobrenatural em locais específicos, conhecidos por sua atmosfera sombria, como estradas rurais ou rodovias próximas a cemitérios. As lendas locais acrescentam detalhes que reforçam o aspecto cultural e psicológico dessa história. Muitas vezes, esses contos são relembrados em dados como o Dia de Finados, quando a conexão com o além e o respeito pelos mortos estão em evidência. A ideia de ser acompanhado por um espírito que simboliza a morte mexe com o psicológico das pessoas. No fundo, a lenda de O Carona do Além aborda o medo universal do desconhecido, da morte, e da jornada solitária para o outro lado. O carona é um lembrete sombrio de que ninguém pode fugir do inesperado e de que a linha entre a vida e a morte é tênue, podendo ser cruzada a qualquer momento, sem aviso. Algumas versões mais sombrias sugerem que o motorista, ao perceber o destino final da viagem, acaba aceitando seu fim. Ele compreende que a carona foi um anúncio do próprio destino. O final abrupto, no qual o protagonista percebe que está morto, traz uma reviravolta que choca a audiência e deixa uma sensação de desconforto. Trata-se de uma lição macabra sobre a fragilidade da vida, lembrando que todos, em algum momento, terão que embarcar nessa viagem sem retorno. Para quem gosta de histórias como essa, o mistério de O Carona do Além é fascinante. Com suas múltiplas versões e interpretações, a lenda continua viva, alimentando o imaginário popular e reforçando o medo daquilo que não podemos ver ou entender completamente. E aí, curtiu o vídeo? Já se inscreveu no canal? Não? Então clica aqui embaixo e dá essa força. Vem fazer parte da nossa comunidade. Olha, sempre rola um comentário divertido. Compartilhe suas ideias e bora trocarmos uma ideia. Cada inscrição é um poderoso obrigado pra gente. Clica no sininho para ficar por dentro das novidades. Você não vai querer perder nada, né? Valeu por assistir e muito obrigado por se inscrever.
Olá, internautas! Fico feliz em saber que você escolheu passar um tempo comigo, seja para desabafar, seja para distrair. Vim aqui para te oferecer uma experiência leve e agradável, para que possamos juntos nos conectar. Em meio às luzes, ruídos e aflições do cotidiano, me coloco à disposição para servir de companhia ou lançar luz sobre temas obscuros que tanto intrigam a humanidade. Em outras palavras, sou um humilde guia virtual dedicado a abrir portas para o paranormal. Minha missão, caso aceite, é simples: apresentar fenômenos inexplicáveis para que juntos possamos tecer conclusões, criar hipóteses e dar sentido a eventos fora do vulgar. Mas não podemos desvendar esses enigmas sozinhos. Preciso da sua colaboração. Interaja, comente e compartilhe. Assim construiremos juntos pontes para o além. Desejo-lhe uma ótima estadia. Noite, o dia em que o sol se despede do firmamento. Um manto escuro de luar se estende sobre a paisagem, pintando sombras dançantes. As estrelas cintilantes parecem vigiá-las de cima. Silêncio, apenas o pulsar da noite, quebrando o silêncio. No interior, na vastidão silenciosa, onde a neblina cobre as estradas de terra e os grilos são os únicos a cantar. Noite profunda. Existe uma lenda que há décadas assombra os moradores de uma pequena roça esquecida pelo tempo. Um lugar onde as casas de taipa escondem segredos ancestrais e o tempo parece ter parado. Lenda. Uma história sussurrada de geração em geração, carregada de medo, mistério e segredos que ninguém jamais conseguiu explicar. Tudo começou com o desaparecimento de um lavrador, Zé Raimundo, um homem simples, trabalhador. Suas mãos calejadas atestavam anos de serviço à terra e seu rosto bronzeado trazia as rugas da vida rural. Nunca faltava um dia sequer ao trabalho, mas a vida na roça era marcada por um ritual constante. A cada amanhecer, ele se preparava para o trabalho. Saudavam os galos, acariciava os animais, tomava o café com a esposa e partia para os campos deixando para trás aromas de jerimum, o doce burburinho das cigarras e a promessa de um novo dia. Zé Raimundo, porém, não retornaria mais. Numa certa madrugada de lua cheia, ele saiu para buscar água no poço, uma tarefa rotineira para saciar a sede do gado. Pegou o balde de água, esvaziou-se no bebedouro e preparou-se para o retorno. Era uma noite quieta. O vento gélido dançava entre os ipês centenários. A lua prateada iluminava o caminho e as sombras esticavam-se sob o chão seco. Mas Zé Raimundo não chegaria mais a pé. De volta à fazenda. O balde foi encontrado caído, a corda esticada, mas nenhum sinal do Zé. Os vizinhos começaram a desconfiar de algo sombrio. A cada lua cheia, estranhos sons ecoavam do mato fechado, gritos abafados, uivos e uma voz arrastada que parecia chamar pelo nome de alguém. Cães latiam sem parar, galinhas morriam sem explicação, e o gado, inquieto, tentava fugir da fazenda. Uns diziam que era o espírito de um antigo fazendeiro, cruel e vingativo, enterrado ali, sob as raízes de um ipê. Outros afirmavam ter visto uma figura alta, com chapéu de palha e olhos vermelhos, parada na beira da estrada, observando em silêncio os que passavam. E quem olhava de volta, não voltava o mesmo. Dona Lourdes, a mais velha do vilarejo, conta que sua avó já falava sobre a maldição da sanga, um pequeno riacho onde, segundo dizem, almas presas vagam desde o século passado. Ela afirma ter visto uma mulher de vestido branco chorando no meio do milharal, desaparecendo segundos depois num vento gelado. O mistério cresceu ainda mais quando um grupo de jovens, curiosos e movidos pela adrenalina da juventude, desafiou o medo e decidiu investigar o local. Armaram-se com lanternas e celulares, gravando trechos perturbadores, gritos, passos e até mesmo uma risada arrepiante. A gravação viralizou,
mas os próprios rapazes desapareceram por 3 dias. Quando retornaram, estavam pálidos, em choque e nunca mais tocaram no assunto. A polícia local tentou investigar, mas nunca encontrou pistas concretas. Os relatórios desapareciam, as evidências sumiam misteriosamente. E até o delegado pediu transferência depois de ter sonhos estranhos com a figura do chapéu. Algo naquela terra parecia estar fora da lógica comum. Moradores evitam sair à noite. Portas e janelas são trancadas antes do pôr do sol e muitos penduram fitas vermelhas e galhos de arruda em suas porteiras, numa tentativa desesperada de afastar o mal. Mas a presença, invisível, silenciosa, mas sempre ali, observando. O mais assustador, o mistério não envelhece. A cada geração surgem novos relatos, novas vítimas e novas versões da mesma história. É como se o mistério se alimentasse do medo dos moradores, crescendo, se moldando, se adaptando para nunca morrer. E até hoje, ninguém conseguiu explicar o que realmente acontece naquela terra esquecida. Ninguém conseguiu captar com clareza. Ninguém conseguiu relatar sem interromper o relato com um olhar vazio, e ninguém que entrou ali com arrogância saiu com sanidade. Anos se passaram e a lenda da roça do IP continuou viva na memória coletiva. O mistério do desaparecimento de Zé Raimundo permaneceu intocável, um enigma a ser decifrado, uma canção de fato a ser cantada. A cada lua cheia, a história ganhava novos detalhes, novas cores, novos personagens. Mas no fundo, a dúvida pairava no ar. Quem estava por trás da névoa da noite? Que forças obscuras assolavam a pacata roça? E por que os arquivos da polícia, as provas e as lembranças se esvaíam em meio à escuridão? A investigação original, truncada e tortuosa, deixou lacunas profundas, permitindo que a lenda florescesse em solo fértil. O medo tomou conta da região. Famílias se mudaram, casas foram abandonadas e o silêncio se estendeu pela terra, quebrado apenas pelo chiado do vento entre as folhas secas. Mas a curiosidade, intrinsecamente humana, impedia que o enigma fosse esquecido. Um jovem repórter, movido pelo fascínio do sobrenatural, decidiu desenterrar o caso. Reviu-se em arquivos, ouviu testemunhos, reviu fotos e vídeos, reconstruiu diagramas, buscou padrões e conexões, entrevistou pessoas e coletou histórias. E a cada passo, o mistério se aprofundava, teias de aranha de fatos, aparências e especulações. Ele descobriu que o antigo fazendeiro Silvio Ferreira tinha sido acusado de bruxaria e práticas diabólicas. Habitava-se nas profundezas da mata, distante de Deus e dos homens. Supostamente em um terreiro escondido, Silvio celebrava ritos macabros em nome de entidades tenebrosas. Havia boatos de sacrifícios, orações em verso e pactos com demônios, criando uma aura de horror em torno do fazendeiro. Os moradores, cientes da terrível reputação de Silvio, acreditavam que o desaparecimento de Zé Raimundo era uma nova aberração do fazendeiro. Segundo a lenda, Silvio Ferreira, em seus rituais, oferecia sacrifícios aos seus deuses e invocava espíritos para sua proteção. Ele explorava a fé popular, manipulando as crenças para obter poder e dominação. Para muitos, Silvio Ferreira personificava o mal, um ser impiedoso capaz de tudo. O repórter, cético mas intrigado, resolveu investigar o local do desaparecimento, a sanga do IP. Armava-se de coragem, pois a cada noite o medo o dominava, imaginando o que poderia encontrar. Naquela noite, a lua não iluminava o caminho. O céu estava nublado e um vento frio soprava. Seguindo a trilha, o repórter avistou o IP, imenso, frondoso. As raízes pareciam sinosas, engolfando a sanga. Sentindo um calafrio percorrer sua espinha, o repórter se aproximou. E nesse instante, um grito ecoou, abafado, desesperado, arranhando os ouvidos.
Paralisado, o repórter sentiu o terror o paralisar. Era o chamado, o sussurro do IP, a voz da Sangha. O repórter, tremendo, procurou a luz do celular, iluminando o chão úmido, e eis que avistou um buraco úmido coberto de musgo, como se algo ou alguém estivesse enterrado. Ali. Com o coração acelerado, o repórter cavou, cada movimento ecoando seu medo. E de repente um baú de madeira. Desenterrado, o baú era antigo, gasto, com travas enferrujadas. O repórter, horrorizado, fechou o baú, enterrando-o no local, rezando para afastar o mal. No pergaminho, Silvio Ferreira, confessando seus pecados e medos, revelando sua obsessão por poder e magia negra. De repente o céu se rasgou, a lua prateada banhou a paisagem e o vento sussurrou o nome do repórter. Assustado, o repórter correu pela mata com a estranha sensação de que as árvores de ipê o observavam em silêncio e de que algo sussurrava entre as folhas, chamando por ele. Chegando em casa, o repórter buscou refúgio nos braços da família, contando o que havia vivido, o terror, o medo, a presença maléfica do ipê. Várias noites se passaram e o repórter não conseguiu dormir. Sonhava com Silvio Ferreira, o chamado da Sangha, o toque gelado das raízes. Em seus sonhos, o repórter via Silvio Ferreira magro, faminto, oferecendo sacrifícios à lua, evocando espíritos malignos. Então, o repórter compreendeu. Silvio Ferreira não era um fazendeiro. Era um servo do mal, um canal para entidades tenebrosas. O desaparecimento de Zé Raimundo não era um ato de vingança, era um sacrifício. O ipê não era apenas uma árvore, era um portal para o inferno, um elo para o além. O repórter acordava em pânico, suando frio, o terror adentrando sua alma. Decidiu então, para escapar do tormento, viajar. Passou meses, anos buscando refúgio em terras distantes, mas o ipê o acompanhava. Suas raízes o buscavam. O vento trazia o chamado da Sangha. Em outro lugar, o repórter se casou, teve filhos, criou uma família, mas o ipê o marcava, suas flores lhe traziam pesadelos, seus frutos lhe traziam medos. Sentindo-se amaldiçoado, o repórter se entregou à fé, rezando, buscando a proteção divina. E eis que um dia, renovado, o repórter retornou ao local, armado de fé e coragem. Encontrou o ipê mais frondoso, mais tenebroso, e a Sangha mais funda, mais sinistra. O repórter firme caminhou até o local do baú, cavando, encontrando a caixa de madeira úmida, coberta de musgo. Abriu a caixa, encontrou o pergaminho e os ossos, e ali, gravado no pergaminho, uma mensagem de Silvio Ferreira, pedindo perdão e revelando o segredo. Silvio Ferreira não era um fazendeiro. Era um servo do mal, um canal para entidades tenebrosas. O desaparecimento de Zé Raimundo não era um ato de vingança, era um sacrifício. O ipê não era apenas uma árvore, era um portal para o inferno, um elo para o além. E para romper o ciclo, o repórter precisava retornar para o além, para combater o mal com o mal, para desarmar a magia negra com magia negra. Emocionado, o repórter cumpriu a missão, selando o portal, aprisionando as entidades, libertando as almas. A Sangha, o ipê e a lua da noite entraram na história. Silvio Ferreira, o mal, que assolavam a pacata roça. Resta saber o que o destino reserva para o repórter, para a família e para o local. Será que o ciclo se repetirá? Afinal, a lenda não se cala, o mistério não se dissolve, o medo permanece. E o ipê, a Sangha e a lua da noite continuam vigiando, esperando, sussurrando segredos. « 28 anos se passaram desde que o mundo foi engolido por uma infecção mortal. As cidades tornaram-se cemitérios abertos, onde os escombros escondem horrores e os ventos carregam sussurros dos que já não vivem e dos que ainda não morreram. Em meio às ruínas surge Kelson, um homem marcado pelas cicatrizes da sobrevivência.
Ele caminha entre os destroços de um passado que insiste em assombrar o presente, observando corpos em decomposição e ouvindo ecos de gritos esquecidos. Sua voz narra o mundo quebrado, um lugar onde a esperança já não é bem-vinda. Kelson relembra os primeiros dias do colapso. A queda das capitais, o silêncio das comunicações, o desespero estampado nos rostos das famílias, tentando fugir de algo que não podia ser vencido. Agora, a humanidade vive nas sombras, escondida, faminta e armada, tentando não enlouquecer com a lembrança de um tempo onde viver era natural. Cada passo é uma roleta russa contra a morte e contra os mortos que caminham. Em um abrigo subterrâneo, Jenny enfrenta uma decisão impossível. Um jovem, que pode ser seu filho, está prestes a partir em uma missão suicida. Ela reluta, chora, grita, mas no fundo sabe, ele precisa ir. Alguém garante que ele está pronto. Mas pronto para quê? Para matar, para morrer ou para encarar um mundo onde a compaixão pode ser fatal? Enquanto o garoto se prepara do lado de fora, criaturas se arrastam pela noite, atraídas por qualquer som, qualquer cheiro, qualquer vida. O plano é atravessar o continente esquecido, uma zona há muito abandonada por qualquer forma de civilização. Lá, dizem, não existe salvação, apenas terra contaminada, cidades desfeitas e silêncio repleto de presenças ocultas. Os sobreviventes se armam com facas, armas de fogo enferrujadas e coletes improvisados. Roupas rasgadas e olhos arregalados revelam que a guerra não foi vencida, apenas adiada. Um mantra é repetido como ritual. Conte os passos, conte as balas, não olhe para frente. A caminhada começa, a cada esquina um susto, a cada ruído um susto maior. Eles atravessam florestas carbonizadas, túneis mergulhados na escuridão e prédios onde o perigo não é apenas físico, é mental. Quando os primeiros mortos-vivos aparecem, a tensão explode. Disparos ecoam pela noite. Os infectados, rápidos e sedentos, caem sobre o grupo. Sangue espirra nas paredes enquanto gritos se misturam ao som seco dos tiros. Um dos sobreviventes é mordido e não há tempo para piedade. No segundo dia, o grupo encontra resistência em uma escola abandonada. Lá dentro, dezenas de mortos adormecidos aguardam, imóveis, até o menor movimento. Um deles tropeça e o caos começa. Kelson lidera o combate disparando sem hesitar. Jenny cobre a retaguarda, lutando com uma faca ensanguentada. O jovem, inexperiente, hesita, até que precisa matar para não morrer. A inocência se perde com o primeiro disparo certeiro. Cansados e feridos, os sobreviventes se abrigam em uma igreja destruída. Mas ali, ao invés de paz, encontram outro pesadelo. Um sacerdote de olhos insanos que prega o fim como salvação. Ele grita sobre o dia do julgamento, sobre o sacrifício como purificação. Seus seguidores, vestidos com trapos manchados de sangue, cercam o grupo. Uma nova luta se inicia, não contra os mortos, mas contra os vivos que perderam a razão. O culto quer limpar a terra com fogo e lâminas. Eles acreditam que os infectados são a mão de Deus e que quem resiste deve ser punido. Em uma batalha brutal, o grupo de Kelson se defende com o que tem: tiros, explosões e corpos caindo. Os mortos se juntam ao caos, atraídos pelo barulho, e uma guerra tripla se forma. Os fiéis fanáticos, os vivos desesperados e os mortos famintos. A igreja vira um inferno. Com perdas pesadas, os sobreviventes escapam. Restam poucos. O garoto agora carrega um olhar diferente, mais duro, mais vazio. Jenny não diz uma palavra, apenas o segura pela mão. O grupo, cada vez menor, atravessa mais um túnel, iluminado apenas por tochas improvisadas. Sons rastejantes o cercam. A qualquer momento, mais uma emboscada pode ocorrer. A tensão é constante, não há descanso. Em uma fábrica abandonada, o grupo encontra abrigo.
Lá descobrem registros antigos da infecção, fotos, vídeos, experimentos. A verdade é mais horrível do que imaginaram. A praga não foi um acidente, foi um experimento fora de controle. E talvez ainda esteja acontecendo em algum lugar. Mas não há tempo para entender. Um alarme se ativa e, em segundos, dezenas de mortos invadem o local. A luta final começa. Cada sobrevivente gasta suas últimas balas, seus últimos gritos. Kelbson, coberto de sangue, protege Jenny e o garoto com tudo que tem. Explosões sacodem o prédio. Criaturas em chamas continuam avançando, mesmo queimando vivas. No meio do caos, o garoto encontra uma saída e todos correm. Mas nem todos saem vivos. No amanhecer seguinte, Kelson observa o horizonte. Em sua expressão não há vitória, apenas cansaço e certeza. Ele murmura: existem muitos tipos de morte, e algumas são melhores que outras. O garoto caminha sozinho por uma estrada coberta de neblina. Ao fundo, sons de tiros, e um grito abafado que se perde no vento. O silêncio volta, mas o terror, esse nunca vai embora. Neste mundo onde os mortos não descansam e os vivos lutam para não perder a alma, a única verdade é que a guerra nunca acabou. Ela apenas mudou de forma e continua sempre. Olá, pessoal! Hoje vamos mergulhar em um dos debates mais épicos da cultura pop: vampiros contra lobisomens. Quem realmente levaria a melhor nesse confronto ancestral? Desde os primórdios das lendas até as adaptações modernas do cinema, essas duas criaturas sobrenaturais sempre disputaram o posto de mais poderosas. De um lado, temos os elegantes e imortais vampiros, mestres da sedução e da astúcia. Do outro, os selvagens e poderosos lobisomens, símbolos da força bruta e do instinto natural. Vamos começar analisando as habilidades dos vampiros: força sobre-humana, imortalidade, poder de regeneração, velocidade impressionante e, em muitas versões, até podem controlar mentes. Sem falar que são estrategistas natos, com séculos de experiência e conhecimento acumulado. Mas não podemos subestimar os lobisomens. Eles possuem força descomunal, especialmente durante a lua cheia, sentidos super aguçados e uma conexão única com a natureza. A capacidade de se transformar em uma fera gigante também não é algo para se ignorar, não é mesmo? Interessante notar como as fraquezas de cada espécie se complementam. Enquanto vampiros temem a luz do sol, os lobisomens são mais poderosos durante o dia. Os vampiros são vulneráveis à prata? Os lobisomens também. E enquanto um vampiro pode ser derrotado com uma estaca no coração, um lobisomem precisa ser atingido por armas de prata. Na literatura e no cinema, vemos diferentes interpretações desse confronto. Em Anjos da Noite, por exemplo, temos uma guerra secular entre as duas espécies. Já em Crepúsculo, vemos uma relação mais complexa, com momentos de aliança e rivalidade. Mas vamos aos fatos. Em termos de pura força física, os lobisomens geralmente levam vantagem, especialmente durante a transformação. No entanto, os vampiros compensam com inteligência tática e poderes psíquicos. É como comparar um lutador de MMA com um mestre em xadrez. Cada um tem seus pontos fortes. Uma curiosidade interessante é como essas criaturas evoluíram nas histórias ao longo do tempo. Os vampiros passaram de monstros horripilantes para sedutores imortais, enquanto os lobisomens foram de vítimas amaldiçoadas a guerreiros poderosos. Falando em evolução, as adaptações modernas trouxeram novos elementos para esse embate. Alguns vampiros agora podem andar durante o dia usando anéis especiais, enquanto alguns lobisomens conseguem controlar suas transformações sem depender da lua cheia. Se pensarmos em termos de sociedade, os vampiros costumam ser mais organizados, vivendo em clãs ou famílias antigas, com hierarquias bem definidas. Já os lobisomens tendem a viver em alcateias mais democráticas,
onde a liderança é conquistada pela força e lealdade. Uma coisa é certa: tanto vampiros quanto lobisomens capturam nossa imaginação há séculos. Talvez porque representem diferentes aspectos da natureza humana. O desejo pela imortalidade e poder versus nossa conexão com o mundo natural e instintivo. E você, de que lado está? Prefere a imortalidade elegante dos vampiros ou a força selvagem dos lobisomens? Deixa nos comentários sua opinião. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo sobre criaturas fantásticas e mitologia. Pensa só, e se fizéssemos um vídeo comparando as diferentes versões de vampiros e lobisomens ao redor do mundo? Tem muita história interessante para contar. Se você curtiu essa ideia, deixa seu like e compartilha com os amigos. Por hoje é isso, pessoal. Muito obrigado por assistirem até aqui. Nos vemos no próximo vídeo com mais conteúdo incrível sobre o mundo do sobrenatural. Fiquem bem e até a próxima. Antes de Drácula existir, o primeiro vampiro já andava entre nós. As noites estão cada vez mais frias e mais perigosas. Ontem à noite, eu juro que vi Giuri andando pela estrada. Mas ele foi enterrado há meses, isso é impossível! Não, criança, ele voltou e veio buscar sangue. Cada vez que alguém o vê, outro morre dias depois. Encontraram o corpo exaurido, como se tivesse sido drenado. Pelos céus. Não há cheiro. Não há o cheiro da morte. Olhem para a boca dele. Ele está sorrindo. Ele não apodreceu. Ainda parece vivo. Olhem, ele sorri como se zombasse de nós. Santos céus, ele está intacto. O corpo não apodreceu. O sangue, olhem o sangue nos dentes dele. Ele se alimentou. Empurrem a estaca, rápido, antes que ele acorde. Meus ouvidos! Que som é esse? Parem! É a alma dele! A alma do demônio! Meu Deus! Corra! Ele ainda está entre nós. Que os deuses tenham piedade de nossas almas. Não deveríamos ter vindo aqui. Silêncio! Ele pode nos ouvir. O riso cessou. O mal foi derrotado. Mas, por quanto tempo? O silêncio nunca dura para sempre. Por favor, alguém me ajude! Corram! Ele está atrás dela. Ele está sugando meu sangue! Algumas sombras nunca desaparecem. Elas apenas esperam a noite voltar. Ele voltou. Eu sinto a sombra dele. Tranque tudo. Não saia esta noite. Veja! Veja. O pescoço dela está marcado. Parem! Por aqui! Todos para dentro! Não podemos! É tarde demais! Peguem as crianças! Barrem todas as portas!
Sigam-no. Lento e silencioso. Não o deixem escapar. Fiquem juntos. Não olhem nos olhos dele. Mais luz. Não recuem. Avancem! Não lhe deem trégua! Agora! Ele se foi. Está terminado. Mexeu? Não pode ser! Mas o silêncio é apenas o começo. Cada amanhecer é uma trégua. Uma promessa quebrada ao cair da noite. Não vivemos aqui. Nós resistimos. Isto não é o pacto antigo. Como posso lutar contra uma sombra que não conheço? Se este mistério te arrepia, inscreva-se no Pactos Noturnos. Deixe seu like e compartilhe. Querem que a gente descubra o próximo segredo sombrio? Comente abaixo. Imagine uma aldeia isolada, perdida entre florestas densas e montanhas geladas da Europa Oriental. Lá, o sol se escondia cedo e a noite parecia não ter fim. Para aqueles camponeses simples, a escuridão nunca foi apenas ausência de luz. Era o reino do desconhecido, onde algo antigo e misterioso espreitava em silêncio. Muito antes das histórias de Drácula encantarem o mundo, relatos reais já alimentavam o medo das pessoas. Entre todos esses registros históricos, um nome atravessou gerações. Diure Grando, o camponês que intrigou uma vila inteira. Diziam que após seu falecimento, Diure foi visto caminhando à noite pelas ruas desertas. Seu rosto pálido e seu olhar distante causavam calafrios em quem cruzava seu caminho. A cada aparição sua, uma tragédia acontecia dias depois. Os moradores eram encontrados sem vida, com expressões de profunda angústia. Os sussurros começaram a correr pela vila. Ele retornou, não descansa em paz, é um estrigói. O medo tomou conta de todos. Portas eram trancadas com correntes, símbolos sagrados eram pendurados nas janelas.
Mesmo assim, os misteriosos eventos continuavam. O desespero levou os moradores a uma decisão extrema: enfrentar aquela situação inexplicável. Ao abrirem seu túmulo, ficaram perplexos. O corpo estava preservado, como se o tempo não tivesse passado. Em seus lábios, um sorriso enigmático permanecia. Com muito receio, realizaram antigos rituais de proteção. Mas algo inesperado aconteceu. Um som profundo ecoou, fazendo todos estremecerem. As orações pareciam não surtir efeito contra aquele fenômeno inexplicável. O líder da aldeia tomou então uma decisão definitiva. Quando tudo terminou, um silêncio absoluto tomou conta da noite. As ocorrências cessaram, mas a história jamais foi esquecida. Juregrando entrou para os registros históricos como um dos primeiros casos documentados desse tipo de acontecimento na Europa. Naquela época, a ciência não tinha explicações. Doenças misteriosas e mortes repentinas eram atribuídas a forças sobrenaturais. Assim, nasceram as lendas que conhecemos hoje, não apenas como mitos, mas como reflexo dos medos mais profundos da humanidade. Para evitar que casos similares se repetissem, as aldeias desenvolveram rituais elaborados de proteção. Essas histórias se espalharam pela Europa, inspirando posteriormente grandes obras da literatura. Séculos depois, autores como Bram Stoker transformariam essas narrativas em clássicos literários. Mas as origens desses relatos são muito mais intrigantes do que qualquer ficção. O que poucos sabem é que esses registros ainda existem, guardados como documentos históricos. Mesmo hoje, essas histórias nos fascinam. Talvez porque reflitam nossa própria busca pela eternidade e nosso receio do desconhecido. São narrativas que nos fazem questionar os mistérios da vida e da morte. O que você acha? Será que Juregrando foi apenas uma lenda antiga ou existe algo mais por trás dessa história? Deixe sua opinião nos comentários. Se você gostou dessa narrativa histórica, não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Até o próximo vídeo. Olá, exploradores do desconhecido! Hoje vamos mergulhar num dos mistérios mais arrepiantes e fascinantes da criptozoologia. Já ouviram falar do Homem-Mariposa, ou como é mais conhecido, o Mothman? Preparem-se, porque a história é bem mais complexa do que parece. Vamos viajar até Point Pleasant, uma pequena cidade na Virgínia Ocidental, EUA. É lá que tudo começa, em meados dos anos 60. Imaginem a cena, 12 de novembro de 1966. Um grupo de coveiros está a trabalhar tranquilamente quando, de repente, algo surge das árvores. Eles descrevem uma figura humanoide, mas com asas enormes. 3 dias depois, a coisa fica ainda mais séria. 2 jovens casais, Roger e Linda Scarberry, e Steve e Mary Mallet, estão a passear de carro perto de uma antiga fábrica de explosivos abandonada, uma área conhecida como a área TNT. No meio da escuridão, os faróis do carro iluminam algo que vai mudar as suas vidas para sempre. Eles veem uma criatura alta, com cerca de 2 metros, de forma humana, mas com asas dobradas nas costas, e 2 olhos vermelhos e brilhantes que os encaram fixamente. Em pânico, eles aceleram, mas a criatura abre as suas asas gigantescas e persegue-os, voando a mais de 160 km por hora, sem sequer bater as asas. A perseguição só termina quando chegam aos limites da cidade. Apavorados, eles vão diretamente para a esquadra da polícia. O xerife adjunto, Millard Halstead, conhecia aqueles jovens. Ele sabia que eles não eram do tipo que inventa histórias só para chamar a atenção. Ele foi investigar a área TNT
mas não encontrou nada de anormal, exceto um estranho sentimento de medo no ar. Mas a história não para por aí. Nos dias e semanas seguintes, os avistamentos multiplicam-se. Mais de 100 pessoas em Point Pleasant e arredores afirmam ter visto a mesma criatura assustadora. As descrições eram sempre consistentes. Uma figura alta e escura, com asas de envergadura impressionante e, claro, os inesquecíveis olhos vermelhos e hipnóticos. A imprensa local rapidamente apanhou a história. Um jornalista, tentando encontrar um nome impactante para a manchete, inspirou-se num vilão do Batman e batizou a criatura de Mothman, o Homem-Mariposa. O nome pegou e a pequena cidade de Point Pleasant tornou-se o epicentro de um fenômeno mundial. Pessoas de todo o país começaram a chegar, curiosas, caçadores de monstros, jornalistas, todos queriam uma fatia do mistério. Mas o que seria esta criatura? As teorias começaram a surgir. Alguns acreditavam que era um animal desconhecido, talvez uma espécie rara de coruja ou garça que foi mal identificada no escuro. Uma teoria popular aponta para a coruja das torres ou para o guindaste canadiano, aves grandes que, sob certas condições de luz, poderiam parecer assustadoras. Os olhos vermelhos poderiam ser simplesmente o reflexo da luz dos faróis na retina da ave. Outros, no entanto, tinham explicações mais exóticas. A área TNT, onde muitos dos avistamentos ocorreram, era uma antiga fábrica de munições da Segunda Guerra Mundial. Havia rumores de que os resíduos químicos no local poderiam ter causado mutações na vida selvagem local, criando um monstro. Faz algum sentido, não acham? Uma espécie de acidente ecológico a dar origem a uma lenda. E depois temos as teorias paranormais. Alguns investigadores, como o famoso John Keel, que escreveu o livro As Profecias de Mothman, ligaram os avistamentos a uma onda de fenômenos estranhos que estavam a acontecer na região. Luzes estranhas no céu, avistamentos de OVNIs e a presença dos misteriosos homens de preto que supostamente intimidavam as testemunhas para que ficassem em silêncio. Para Keel, o Mothman não era um simples animal. Era algo de outra dimensão, um prenúncio, um mensageiro do desastre. E é aqui que a história toma um rumo trágico e sombrio. Durante 13 meses, a cidade de Point Pleasant viveu sob a sombra do Mothman. E então, a 15 de dezembro de 1967, a catástrofe aconteceu. A Silver Bridge, uma ponte suspensa sobre o rio Ohio que ligava Point Pleasant a Galípolis, colapsou em plena hora de ponta. 46 pessoas perderam a vida. Foi uma tragédia terrível que abalou a comunidade e o país. E o Mothman? Após o colapso da ponte, os avistamentos simplesmente pararam. A criatura desapareceu tão misteriosamente como apareceu. Isto levou muitos a acreditar na teoria de John Keel. O Mothman não era o causador do desastre, mas sim um aviso. Estaria ele a tentar alertar as pessoas para a tragédia iminente? Algumas testemunhas até afirmaram ter visto a criatura perto da ponte nos dias ou horas antes do colapso. Esta associação com a tragédia transformou o Mothman de um monstro assustador para uma figura trágica e enigmática. Uma espécie de anjo da morte ou um guardião silencioso a tentar intervir. E esta ideia espalhou-se. Desde então, avistamentos de uma criatura semelhante foram relatados em todo o mundo, geralmente antes de grandes desastres. Desde o acidente nuclear de Chernobyl até ao colapso das Torres Gêmeas a 11 de setembro, há quem afirme que o Mothman foi visto. Será ele uma espécie de presságio global? Mas vamos voltar à ciência por um momento. A investigação oficial sobre o colapso da Silver Bridge concluiu que a causa foi uma falha estrutural. Uma pequena fissura numa das barras de suspensão, que cresceu com o tempo, levou ao colapso catastrófico. Não houve nada de sobrenatural, apenas uma falha de engenharia trágica. Então, qual é a verdade por trás do Mothman?
Será que foi apenas um caso de histeria em massa, alimentado por um avistamento mal identificado de uma ave grande? Ou será que os habitantes de Point Pleasant realmente encontraram algo inexplicável naqueles 13 meses? A verdade é que provavelmente nunca saberemos. O mistério é o que torna esta lenda tão duradoura. Hoje em dia, Point Pleasant abraçou a sua lenda. A cidade tem um museu dedicado ao Mothman, uma estátua de metal polido da criatura no centro da cidade, e até um festival anual que atrai milhares de visitantes. O monstro que uma vez aterrorizou a cidade tornou-se a sua maior atração turística. É uma reviravolta irônica, não acham? A história do Mothman ensina-nos muito sobre como lidamos com o desconhecido. Medo, curiosidade, a necessidade de encontrar explicações, seja na ciência ou no sobrenatural. É uma mistura de folclore, psicologia social e uma tragédia real. E é por isso que, mais de 50 anos depois, ainda estamos a falar sobre uma criatura com olhos vermelhos brilhantes que assombrou uma pequena cidade. Então, o que vocês acham? O Mothman foi um animal, uma mutação, um ser de outra dimensão, um aviso ou apenas uma ilusão? A beleza desta lenda é que cada um pode tirar as suas próprias conclusões. Deixem as vossas teorias nos comentários, eu adoraria saber o que pensam. E se alguma vez estiverem a conduzir numa estrada escura e solitária e virem um par de olhos vermelhos a olhar para vocês do meio da escuridão, bem, talvez seja melhor acelerar. Obrigado por se juntarem a mim nesta viagem ao coração de um dos maiores mistérios da América. Se gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar um gosto, partilhar com os vossos amigos que também adoram um bom mistério. E claro, subscrever o canal para não perderem as nossas próximas investigações sobre o inexplicável. Até a próxima, e cuidado com o que se esconde nas sombras. Eles não tinham nomes, não tinham documentos, e quando os bombeiros finalmente abriram as portas de aço daquele elevador, eles não tinham mais rostos. Eram 13 pessoas fundidas em um abraço eterno de agonia e carne carbonizada. O mundo olhou para o edifício Joelma e viu um incêndio, mas quem conhece a verdade sabe que o fogo foi apenas o fim. O mal já morava naquele terreno muito antes da primeira viga a ser erguida. Bem-vindos ao Pactos Noturnos. Hoje nós vamos descer ao verdadeiro inferno. Para entender a morte, precisamos voltar ao sangue. 26 anos antes das chamas, em 1948, aquele mesmo solo bebeu a vida de uma família inteira. O crime do poço. Paulo Ferreira de Camargo assassinou a própria mãe e as irmãs, ocultando os corpos no quintal de casa, exatamente onde hoje está o prédio. Dizem os espiritualistas que a violência impregna a terra como veneno. O Joelma não foi construído sobre rocha, foi construído sobre um cemitério de ódio. Sexta-feira, 1º de fevereiro de 1974, 8h45 da manhã. O céu de São Paulo estava nublado, mas o calor vinha de dentro. No 12º andar, um aparelho de ar-condicionado velho, sobrecarregado, deu o primeiro estalo. Uma faísca. Apenas uma. O prédio não tinha escadas de emergência externas. Não tinha heliponto. Tinha tapetes inflamáveis, forros de fibra sintética e cortinas de madeira. O cenário perfeito para um massacre.
Em menos de 20 minutos, o Joelma se tornou uma chaminé vertical. O fogo não subia apenas, ele caçava. As escadas foram tomadas pela fumaça tóxica. Quem tentou descer encontrou a morte negra. Quem correu para cima encontrou o forno. As janelas explodiam, lançando vidro chovendo sobre a cidade. E lá de baixo, milhares de pessoas assistiam impotentes às silhuetas humanas se debatendo contra o fogo. O desespero tem um som. E ele foi ouvido quando as primeiras pessoas perceberam que o fogo era mais misericordioso que a queda, mas escolheram a queda mesmo assim. O calor no topo do prédio ultrapassava os 100 graus. A água dos caminhões dos bombeiros evaporava antes de tocar o 15º andar. Não havia saída. Foi nesse momento que o instinto humano quebrou. Enquanto alguns pulavam, um grupo tentou o impossível, o elevador. 13 pessoas se espremeram na cabine de metal, acreditando que as paredes de aço as protegeriam. O elevador desceu, mas parou. O calor fundiu o metal. Eles foram cozidos vivos. Quando foram encontrados, estavam irreconhecíveis. Ninguém os reclamou. Ninguém sabia quem eram. Foram enterrados lado a lado, no cemitério São Pedro. As 13 almas nasceram ali, não como santos, mas como mártires da agonia. O prédio foi reformado, o nome mudou, mas a energia fica. Funcionários relatam luzes que piscam sem explicação, portas que batem, gritos abafados nas escadas de emergência durante a madrugada. Há relatos de uma mulher de rosa que aparece nos corredores e desaparece na parede. O Joelma pode ter sido pintado de novo, mas a fuligem espiritual continua nas paredes. Alguns lugares na terra são feridas abertas. O terreno do Joelma sangrou em 1948, queimou em 1974 e talvez ainda espere pela próxima tragédia. As 13 almas ainda recebem copos d'água no cemitério, na esperança de aliviar uma sede que o fogo causou há 50 anos. E você, teria coragem de entrar naquele elevador hoje? Este foi o Pactos Noturnos. Eles não tocam o chão e carregam velas que nunca se apagam, caminhando num silêncio que grita mais alto que qualquer trovão. Se você ouvir o cântico em latim vindo da rua deserta, cubra seus ouvidos e feche os olhos imediatamente. Hoje, você vai descobrir por que quem espia a procissão das almas acorda com barro nos pés. Isso se tiver a sorte de acordar. Minas Gerais, interior. Cidades onde o passado não foi enterrado, apenas coberto por paralelepípedos úmidos. Dizem que a arquitetura barroca esconde segredos nas paredes de pau a pique. Mas naquela noite de terça-feira, o segredo não estava nas paredes, estava no ar. Um ar parado, denso, como se o oxigênio tivesse se transformado em chumbo. Eram 2h45 da madrugada quando a temperatura na casa de Roberto despencou 10 graus em questão de segundos. Ana, você desligou o aquecedor. Tá um gelo aqui. Shhh. Quieto. O que foi? Eu vou lá ver o disjuntor. Não levanta. Escuta! Os cachorros da vizinha. Eles pararam. O silêncio absoluto é o som mais alto que existe na natureza. Quando os grilos calam, quando o vento cessa e quando os cães se escondem debaixo das varandas, a sabedoria popular ensina: algo que não pertence a este mundo está passando. Roberto, cético, homem da cidade grande, tentou racionalizar. Mas então, o cheiro invadiu o quarto. Não era cheiro de chuva, era cheiro de cera queimada e flores velhas. Flores de velório.
Que cheiro é esse? Parece que alguém morreu aqui dentro. Eu vou abrir a janela. Não! Pelo amor de Deus, Roberto, não encosta nessa janela! Você não lembra o que a dona Cida falou? A vizinha louca? Ana, por favor. Deve ser algum transformador queimando na rua. Transformador não reza em latim, Roberto. Ana estava certa. Não era um zumbido elétrico. Começou lá no final da ladeira, perto da igreja matriz. Um som rítmico. Não de sapatos batendo na pedra, mas de tecidos pesados arrastando. E vozes, dezenas delas, graves, guturais, entoando um miserere antigo que fazia os vidros da casa vibrarem na frequência do medo. Roberto parou com a mão na tranca. Seu instinto primitivo gritou: perigo! Quem tá fazendo isso essa hora? É alguma festa religiosa? Eles estão com velas, Roberto. Me diz que você não viu velas. A luz, ela é estranha. É azulada. Ana, eles estão carregando um caixão. A curiosidade é a armadilha do diabo. Roberto afastou apenas uma fresta da persiana. O que ele via desafiava a física. Eram vultos altos, encapuzados com túnicas que pareciam feitas de fumaça sólida. Eles seguravam tochas que não emitiam calor, apenas uma luz fria que revelava a alma das coisas. Mas o pior não eram os rostos vazios sob os capuzes. Eram os pés. Eles flutuavam a um palmo do chão. E o caixão que carregavam, o caixão tinha o tamanho exato de um homem adulto. Sai da janela. A lenda diz que se você olhar nos olhos deles, eles te dão uma vela. E se você pegar? Aquele ali atrás, o baixinho com o livro. Ele parou. Ele tá olhando pra nossa porta. Não olha pra ele! Reza, Roberto! Ele tá apontando. Ele tá escrevendo algo no livro. Ana! Ele tem o meu rosto! Naquele instante, a luz da rua explodiu. A escuridão foi total. O som dos cânticos cessou, como se alguém tivesse cortado o fio da realidade. Apenas a respiração ofegante de Roberto e Ana preenchia o quarto. Eles esperaram o amanhecer, encolhidos no canto da cama. Quando o sol finalmente tocou a pedra da rua, não havia cera, não havia pegadas, não havia nada, exceto por um detalhe. Ao se levantar para beber água, Roberto sentiu o chão arenoso. Ele olhou para seus próprios pés. Eles estavam cobertos de lama vermelha e úmida. A mesma lama do cemitério da cidade. Se chegou até aqui, inscreva-se e escreva procissão nos comentários, ou você poderá ser o próximo. E se o sal que você usa todos os dias carregasse a maldição de um escravo torturado até a morte? Hoje você vai descobrir por que, nos salares de Cabo Verde, até os moradores mais corajosos evitam andar sozinhos quando a noite cai. Imagine a cena, um deserto branco, infinito, iluminado apenas pela lua. O vento corta o silêncio e, misturado ao som distante das ondas do Atlântico, algo ecoa, como correntes sendo arrastadas lentamente sobre o sal endurecido. Você pisaria ali sabendo que muitos acreditam que aquele som não é apenas o vento? Feche os olhos e tente ignorar o som do ferro raspando no chão, cada vez mais perto, logo atrás de você. Em Cabo Verde, isso não é apenas imaginação, é a maldição do fantasma da pedra. Muito antes de se tornar destino turístico, os salares de Cabo Verde eram cenário de trabalho forçado, sofrimento extremo e histórias que nunca foram oficialmente registradas nos livros. O sal, que hoje simboliza preservação e sustento, já representou dor e punição.
Sob o sol escaldante, homens escravizados eram obrigados a extrair toneladas do mineral em condições desumanas, com feridas abertas, queimando sob o contato constante com o salitre. E é justamente nesse ambiente de dor contínua que começa a história que atravessaria gerações e se transformaria em uma das mais assustadoras lendas urbanas de Cabo Verde. Porque onde há sofrimento intenso, dizem as crenças antigas, algo pode permanecer. E foi exatamente isso que moradores começaram a suspeitar depois de um episódio específico envolvendo um escravo que jamais teve seu nome registrado, mas cuja presença, segundo relatos, nunca deixou aquele lugar. Mas o que aconteceu com esse escravo para que sua alma nunca encontrasse descanso? A resposta está em um detalhe bizarro, um episódio cruel que teria marcado não apenas sua morte, mas o nascimento de uma assombração nos Salares. Segundo narrativas passadas oralmente, ele teria sido acusado injustamente de tentar fugir. Como punição exemplar, foi acorrentado a uma grande pedra no centro do salar, exposto ao sol durante o dia e ao frio cortante durante a noite, sem água suficiente, sem abrigo e sem qualquer chance de sobrevivência. O detalhe perturbador é que, antes de morrer, ele teria jurado que nunca deixaria aquele lugar. Dias depois, quando seu corpo foi encontrado, algo estranho começou a acontecer, e os primeiros relatos de terror começaram a circular entre os trabalhadores. Os homens que trabalhavam nos salares passaram a ouvir sons inexplicáveis durante a madrugada. Não eram ruídos comuns do vento. Eram sons metálicos, ritmados, como correntes sendo arrastadas lentamente sobre o chão cristalizado. Alguns diziam ouvir gemidos abafados misturados ao vento. Outros afirmavam ver uma sombra curvada próxima à pedra onde o escravo havia sido deixado. O mais inquietante é que esses relatos vinham de pessoas diferentes, em noites diferentes, mas sempre descrevendo os mesmos detalhes. A partir daí, o local ganhou um nome que ecoa até hoje: Fantasma da Pedra. E conforme os anos passaram, o que começou como sussurro entre trabalhadores virou uma das mais conhecidas histórias de terror reais da região. A lenda não morreu com o fim do trabalho forçado. Pelo contrário, ela se fortaleceu. Pais contavam aos filhos para que evitassem os salares à noite. Pescadores desviavam seus caminhos quando o vento soprava do interior do deserto branco. E mesmo com o crescimento do turismo em Cabo Verde, havia uma recomendação silenciosa entre os moradores. Depois do pôr do sol, não se aproxime da pedra. Porque ali, segundo muitos acreditam, o espírito do escravo Salares ainda vaga, preso entre o passado e o presente, incapaz de encontrar descanso. Mas durante muito tempo, tudo isso era tratado apenas como mito, até que algo aconteceu. Muitos achavam que era apenas o vento uivando entre as formações de sal, até que um turista relatou algo impossível de ignorar. Ele estava hospedado na Ilha do Sal e decidiu visitar os salares à noite para fotografar o céu estrelado. Segundo seu depoimento, enquanto ajustava a câmera, ouviu claramente o som de correntes arrastando atrás dele. Ao se virar, viu uma silhueta translúcida baixa, com algo que parecia pender dos pulsos. Assustado, tentou gravar o ambiente com o celular. No vídeo, além do vento, um som grave e arrastado pode ser ouvido ao fundo. Esse relato viralizou entre guias locais e reacendeu o medo que muitos tentavam tratar como superstição. Existe um segredo sobre os salares que os guias turísticos locais raramente mencionam aos visitantes. E você vai entender o porquê agora. Alguns trabalhadores modernos que atuaram na região durante a noite pediram transferência após experiências inexplicáveis. Relataram quedas bruscas de temperatura em áreas específicas, sensação de estar sendo observados e até a impressão clara de passos, acompanhando seus movimentos sobre o sal endurecido. Nenhum deles quis permanecer ali após o anoitecer novamente. Oficialmente, não há registros de incidentes, mas informalmente, a recomendação é sempre a mesma: evite a pedra depois que o sol se põe. E é exatamente nesse ponto que a lenda deixa de ser apenas folclore e passa a tocar algo mais profundo: o impacto psicológico coletivo. O terror não vive apenas no ambiente físico dos salares, mas
na mente de quem conhece a história. A combinação de isolamento, silêncio absoluto e memória histórica cria um cenário onde qualquer estímulo é amplificado. O vento parece mais intenso. O eco dos próprios passos soa estranho. A vastidão branca sob a lua gera uma sensação de vulnerabilidade extrema. Especialistas em fenômenos paranormais sugerem que ambientes carregados de dor histórica podem influenciar emocionalmente as pessoas que ali entram. Mas o que intriga é que muitos dos relatos vieram de pessoas que desconheciam completamente a lenda antes da experiência. Isso levanta uma pergunta inevitável. Estamos diante de um caso de sugestão psicológica ou algo realmente inexplicável? A pedra em si tornou-se um símbolo silencioso daquela tragédia. Grande, solitária e marcada pela erosão do tempo, ela se destaca no branco quase hipnótico do salar, como se fosse um corpo estranho cravado na paisagem. Moradores afirmam que, ao se aproximar dela durante a noite, há uma mudança quase imperceptível no ar, como se o ambiente ficasse mais denso, mais pesado, mais difícil de respirar. Alguns descrevem uma sensação de opressão no peito, outros relatam tontura repentina. O curioso é que, mesmo sob temperaturas amenas, há testemunhos de frio intenso concentrado apenas ao redor da pedra, como se aquele ponto específico estivesse isolado do restante do ambiente. E é justamente essa concentração de relatos em torno do mesmo local que transforma a lenda em algo ainda mais inquietante. Entre os relatos aparecer, com o crescimento do turismo em Cabo Verde, os salares passaram a ser visitados durante o dia por curiosos e fotógrafos. Mas raramente alguém organiza passeios noturnos. Não há placas oficiais alertando sobre perigo sobrenatural, claro. Porém, há um silêncio informal entre os moradores. Uma espécie de acordo não escrito de que certas histórias não precisam ser testadas. Alguns empresários locais evitam mencionar a lenda para não assustar visitantes. Outros, ao contrário, contam a história em tom baixo, quase como um aviso. E é nesse contraste entre modernidade e tradição que a lenda continua viva. A narrativa do fantasma da Pedra Cabo Verde não é apenas entretenimento sombrio. Ela influencia comportamentos reais. Jovens desafiam uns aos outros a se aproximarem da pedra à noite. Moradores mais antigos evitam comentar o assunto depois do anoitecer. Trabalhadores preferem encerrar atividades antes do pôr do sol. O medo, mesmo que inconsciente, molda decisões práticas. E isso revela algo poderoso. Independentemente de sua origem, a lenda possui força suficiente para alterar a realidade cotidiana. E quando uma história altera comportamentos, ela deixa de ser apenas história. Especialistas em psicologia social apontam que comunidades que vivenciaram traumas históricos frequentemente desenvolvem narrativas simbólicas para processar o passado. O fantasma nos salares de Cabo Verde poderia ser uma representação espiritual do sofrimento coletivo, uma forma de manter viva a memória dos escravizados que ali trabalharam até a morte. Mas essa explicação racional não apaga os relatos físicos, as gravações estranhas, as experiências individuais intensas. E é exatamente nesse conflito entre razão e experiência que o terror ganha força. Porque o desconhecido sempre será mais assustador do que qualquer resposta definitiva. Quando a noite cai completamente sobre os salares, o cenário se transforma. O branco intenso se torna cinza prateado. As sombras se alongam de maneira irregular. O vento ganha um som diferente, mais grave, mais profundo. É nesse ambiente que visitantes relatam a sensação de estar sendo observados. Alguns dizem que o silêncio absoluto é o que mais incomoda. Outros afirmam que prefeririam ouvir qualquer barulho constante a enfrentar aquela quietude opressiva, porque no silêncio, qualquer pequeno som se transforma em ameaça. E talvez seja exatamente isso que mantém a lenda viva, a combinação perfeita entre ambiente, história
e imaginação. Então a pergunta permanece. A assustadora lenda do fantasma da pedra em Cabo Verde é real. Estamos diante de uma manifestação sobrenatural, de um espírito vingativo preso aos salares, ou de um poderoso mito que carrega a dor histórica transformada em narrativa? Talvez a resposta não esteja apenas na pedra, nem nos sons, nem nas sombras. Talvez esteja na forma como escolhemos encarar o passado. Porque algumas histórias não precisam de provas físicas para serem reais. Basta o impacto que causam. E agora eu te pergunto, você teria coragem de caminhar sozinho pelos salares de Cabo Verde à meia-noite, sabendo de tudo isso? Curtiu? Inscreva-se no Pactos Noturnos, deixe o like e comente. Sua interação mantém nossas sombras vivas. Nas regiões mais esquecidas da América Latina, onde a névoa da madrugada encobre estradas de terra e os sinos das pequenas igrejas ecoam solitários. Entre montanhas e campos áridos, existe uma história que poucos ousam contar em voz alta. Não é apenas uma lenda, é um aviso. Eles a chamam de a Caixa do Povo, ou, em sussurros mais antigos, La Caixa del Muerto. Dizem que em vilarejos onde a pobreza era tão profunda quanto o silêncio das noites, havia pessoas que morriam sozinhas, sem família, sem dinheiro, sem ninguém para pagar por um enterro digno. O medo maior era não ser lembrado. Nessas comunidades esquecidas pelo tempo, foi nesse cenário que a caixa surgiu pela primeira vez. Era um caixão simples, madeira escura, áspera, marcada por arranhões e manchas que ninguém sabia explicar. Não pertencia a nenhuma funerária. Não era carregado por homens. Ele simplesmente aparecia. Alguns juram que ouviam o ranger lento da madeira sendo arrastada pela rua de pedras. Outros afirmam que o ouviam parado diante da porta de uma casa onde alguém estava prestes a morrer. A caixa nunca vinha durante o dia. Ela surgia depois da meia-noite, quando o vento mudava de direção e os cães começavam a uivar para algo que ninguém podia ver. Não havia pegadas ao redor. Não havia rodas. Apenas o som seco da madeira tocando o chão. A primeira vez que perceberam que aquilo não era coincidência foi quando um velho mendigo faleceu em uma casa abandonada. Não tinha parentes, não tinha amigos. No dia seguinte, seu corpo havia desaparecido. No lugar onde ele jazia, havia apenas marcas de madeira no chão e um leve cheiro de terra úmida. Na mesma noite, moradores viram o caixão atravessando a estrada em direção ao cemitério, sozinho. Mas o mais perturbador não era o fato de ele recolher os mortos esquecidos. Era o que acontecia depois. A cada noite que passava, a caixa parecia mais pesada. O som, ao se mover, tornava-se Mazy Grave, mais arrastado. A madeira, antes simples, começou a apresentar fissuras escuras, como veias. Algumas testemunhas disseram ter visto líquido escorrer pelas laterais. Outras afirmavam ouvir algo batendo por dentro. O padre da vila tentou abençoá-la. A caixa não apareceu naquela noite, mas na madrugada seguinte, o sacerdote foi encontrado morto ao lado do altar, sem ferimentos aparentes, sem sangue e na porta da igreja marcas profundas como se algo pesado tivesse sido apoiado ali por horas. A lenda ganhou força quando uma mulher decidiu desafiar o medo. Seu irmão estava gravemente doente e ela não queria que ele tivesse o mesmo destino silencioso dos outros. Quando ouviu o som da madeira sendo arrastada na rua, abriu a porta antes que o caixão pudesse parar e lá estava ele, vazio. Mas, por dentro, havia marcas de unhas, como se algo tivesse tentado sair. Ela gritou por ajuda.
e os vizinhos se aproximaram. Enquanto discutiam o que fazer, o irmão dela morreu dentro da casa. Quando voltaram os olhos novamente para a rua, a caixa já não estava vazia. A partir daquele dia, ninguém mais tentou impedir sua passagem. Com o tempo, a história deixou de ser apenas sobre enterrar os esquecidos. Começou-se a dizer que a caixa não levava apenas corpos. Ela levava algo mais. Algo que crescia a cada noite, algo que precisava ser alimentado, porque a pergunta que começou a circular entre os mais velhos era simples e aterrorizante. Se ela recolhe apenas aqueles que não têm ninguém, por que volta cada vez mais pesada? Alguns acreditam que o peso não é dos corpos, e das almas, almas que não foram choradas, almas que não tiveram despedida, almas que ficaram presas entre o mundo dos vivos e o dos mortos. Outros juram que, em noites sem lua, é possível ouvir batidas vindas de dentro da caixa, mesmo quando ela está parada no cemitério Betty das Ritmadas, como um coração coletivo. O terror da caixa do povo é diferente das lendas urbanas modernas. Não envolve tecnologia, não envolve cidades grandes ou assassinos mascarados. É um horror rural, silencioso, quase invisível. Um medo que nasce da solidão e da pobreza. Um medo de ser esquecido. E talvez seja isso que torna essa lenda única. Ela não ameaça todos indiscriminadamente. Ela escolhe os invisíveis, os que não têm testemunhas, os que partem sem despedidas. Em algumas versões da história, há um detalhe ainda mais sombrio. Dizem que, se uma vila passa muito tempo sem que ninguém morra sozinho, a caixa começa a aparecer mesmo assim, parada no meio da rua, esperando, porque, segundo os mais antigos, ela não busca apenas os mortos, ela garante que alguém morra. Hoje, poucos vilarejos admitem conhecer essa história, mas em certas regiões da América Latina, ainda há quem feche portas e janelas quando o vento sopra diferente depois da meia-noite. Ainda há quem deixe uma vela acesa na janela, como se fosse um sinal de que ali existe alguém que será lembrado. Porque enquanto houver pessoas que partem sem nome, a caixa continuará viajando. E quando você ouvir madeira sendo arrastada na rua vazia menos, talvez não seja tarde demais para perguntar: quem será o próximo a não ter ninguém?